chegando aí, viu, gente? Sejam bem-vindos todos. Por favor, Leandro. A palestra está sendo gravada e vai ficar depois no YouTube. Quer dizer, quem quiser assistir com calma, mais tarde. Tá ótimo. Bom, está sendo gravado aqui, né? Aí, sim. Tá ótimo, então. Bom, boa noite a todos, boa noite aos amigos, às amigas, boa noite a quem está aqui presente, quem está aqui no nosso auditório do Centro Alceu, boa noite também quem está em casa, quem nos assiste, e quem nos assiste hoje pela internet, e também quem vai nos assistir no futuro, né? Uma vez que esses programas ficam todos gravados, esses arquivos ficam gravados, e a gente não sabe quem nos assistirá mais à frente, né? Então, é sempre uma satisfação extensiva ao presente e ao futuro, porque as redes sociais têm essa capacidade de estar sempre permanecendo e deixando os nossos discursos aí pela rede, para quem quiser nos assistir. Bem, Maria Helena, obrigado pelo convite, é uma honra vir à casa do Dr. Alceu, falar nesse ambiente, que é um ambiente tão marcado na história dele, mas também um ambiente tão marcado na história de Petrópolis, e por que não dizer na história do Brasil. Eu costumo dizer que dessa casa saíram milhares e milhares de cartas que ajudam hoje em dia a pensar a literatura brasileira, ajudam hoje em dia a entender muito do discurso literário, da tradição literária brasileira, mas também dessa casa saíram muitas cartas que nos ajudam a pensar o ser humano, a democracia, o direito à justiça, o acesso à justiça. Dessa casa também saíram muitos textos para a imprensa. Era aqui em cima, no gabinete dele, no segundo andar, onde ele escrevia muito na imprensa. Ele também fez da imprensa um espaço de debate, não só de debate literário, mas também de debate em outras áreas, em outros campos do conhecimento. Então, vir à casa do Dr. Alceu para falar sobre ele realmente, assim, eu acho muito emocionante, porque o espaço da casa é um espaço museológico, sim, institucionalmente falando, mas é um espaço de memória, de produção de memória, de revigoramento de memória. Então, eu acho que a casa dele ela tem um pouco disso tudo. E é nessa casa, então, que eu vou falar um pouco hoje, né, meia hora mais ou menos, sobre uma relação não muito explorada, um assunto não muito explorado, que é ele e Carolina Maria de Jesus, uma autora que eu acho uma autora muito interessante, que nos últimos anos tem despertado muita pesquisa, muito assunto, muita releitura, publicações e republicações da sua obra, e Dr. Alceu refletiu rapidamente sobre ela. Na verdade, até onde eu sei, ele só escreveu um texto de crítica literária sobre a Carolina Maria de Jesus, mas esse texto é um texto que foi publicado nesse livro aqui, que é o Meio Século de Presença Literária, que eu acho que é um texto que merece uma maior divulgação, na minha opinião. Por quê? Porque ele foi o primeiro crítico literário, digamos assim, consagrado a falar sobre a Carolina Maria de Jesus, o primeiro a falar sobre ela. À época, a imprensa falava muito, mas enquanto crítico consagrado, né, um professor na época já aposentado, ele foi o primeiro a falar, e até mesmo, como poderia dizer, eu não sei se é uma tentativa até de canonizá-la do ponto de vista literário, ou seja, dar a ela uma seriedade, dar à obra dela uma seriedade, que o nome dele, o peso dele que tinha na crítica literária, conseguiu por fazer, foi inevitável, né? Eu costumo dizer que o Dr. Alceu ele tinha um certo faro para alguns escritores iniciantes. E como eu falo que ele tinha um certo faro, eu vou voltar um pouco no tempo, em 1919, quando ele faz uma crítica, ele escreve uma crítica literária na imprensa para defender Lima Barreto. O Lima Barreto ele era extremamente silenciado pela crítica da época. O Lima Barreto ele dizia que ele sofria um dos maiores males, que é a chamada conspiração do silêncio. O que era a conspiração do silêncio? Era a crítica literária da época, do Lima Barreto, ignorá-lo. Não falar mal e nem falar bem, simplesmente não falava, ignorava mesmo. Então, os grandes críticos da época do Lima Barreto, especialmente o José Veríssimo, que era um nome muito forte na crítica literária da época, e outros tantos, eles simplesmente silenciaram sobre o Lima Barreto. E o Lima, então, sofre aquilo que ele chamou de o silêncio
A Conspiração do Silêncio. E o doutor Alceu, em 19, no primeiro ano do seu exercício de crítica literária, ele escreve um texto no Jornal do Comércio, do Rio, que se chamou Um Discípulo de Machado de Assis, Lima Barreto. Esse texto, de 1919, Um Discípulo de Machado de Assis, Lima Barreto, ele escreve esse texto baseado no Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E ele coloca o Lima Barreto dentro de uma esteira, vamos dizer assim, de uma linhagem machadiana, especialmente para se tratar da realidade, já que Machado era um escritor realista e ele considerava o Lima também um escritor realista. E quando essa crítica sai do Jornal do Comércio, o Lima Barreto não só fica feliz e manda uma carta que está aqui no arquivo, mas também é feito um pouco de justiça em relação ao Lima Barreto, que já tinha a maior parte da sua obra publicada, inclusive a sua obra mais conhecida, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tinha sido publicada em 15. Então, em 19, o Lima já tinha uma boa parte da obra publicada. E aí vem um peso do nome do Alceu para considerar aquele texto e dar um lugar ao sol ao escritor Lima Barreto. Então, ele tinha uns faros para escritores em início de carreira. Um outro faro dele muito grande foi com Jorge de Lima. Quando Jorge de Lima publica O Mundo do Menino Impossível, na verdade não é nenhum livro, é uma plaquete, né? É um poema grande em forma de plaquete. Então, quando o Jorge Lima publica O Mundo do Menino Impossível, o Dr. Alceu escreve um belo de um texto no jornal, era um jornal chamado O Jornal, falando o que era esse autor que vinha do interior de Alagoas, quem era esse autor que vinha de União dos Palmares, do interiorzão de Alagoas, e trazendo um modernismo literário nordestino, porque quando você pensava em literatura do Nordeste, você pensava muito na prosa, os romances nordestinos, né? O chamado romance de 30. Mas vinha um cara com uma proposta poética nova. E o Jorge Lima, ele não só tem uma correspondência, que está ali o livrão que eu publiquei ano passado, né, que é a correspondência do Alceu com Jorge Lima, 300 e poucas cartas, e mostra esse papel que teve o Alceu em lançar o Jorge Lima na imprensa especializada do Rio de Janeiro na época. Eu vou dar um terceiro exemplo, que foi um escritor chamado José Américo de Almeida. José Américo de Almeida, autor de um romance chamado A Bagaceira, né? O José Américo de Almeida, ele passa a vida inteira com uma espécie assim, de agradecimento, quase que uma dívida de agradecimento em relação ao Alceu, porque o José Américo de Almeida pega um exemplar da primeira edição da Bagaceira, manda para ele, esse exemplar está aqui, lá em cima na biblioteca, o doutor Alceu anota, rabisca para tudo que é lado, e diz que aquele romance, que era um romance, né, do ciclo realista nordestino, que a gente chama de romance de 30, era algo novo que estava estreando na literatura brasileira em plena década de 20 ainda. Ou seja, a gente conhece que o romance de 30, mas a Bagaceira é de 28. E ele lança a Bagaceira, essa novidade chamada Bagaceira, que é um romance na imprensa carioca, e explode o José Américo de Almeida, que a Bagaceira, em 3 anos, teve 4 edições, que na época não era normal, não era comum você ter 4 edições em 3 anos, de tanto que vendeu e de tanto... E aí o Mário de Andrade odiou o romance, aí o Mário vai escrever na imprensa que aquilo não era romance, enfim, vai se criar um debate na imprensa, e esse debate foi importante para, inclusive, dar um lugar ao sol ao José Américo de Almeida. Estou só pegando alguns exemplos para dizer que, com a Carolina Maria de Jesus, não foi diferente. Só que, no caso da Carolina, é bem diferente, porque é já no final de carreira do Alceu. Nós estamos falando desse primeiro Alceu, que descobriu José Américo de Almeida, que descobriu Lima Barreto, descobriu outros tantos, Murilo Mendes, aqui em Juiz de Fora, Jorge Lima. É o que eu chamo de um primeiro Alceu. Esse primeiro Alceu, da década de 20, década de 30, década de 40, era aquele crítico literário que nós chamamos de crítico militante. O que era o tal do crítico militante? O militante, aí, o termo militante, não tinha nada a ver com a questão de militância política, do ponto de vista partidário, político-partidário, não rolava. O crítico militante, ou a crítica literária militante, era a crítica literária desenvolvida e circulada na imprensa.
a imprensa teve um papel no Brasil para a literatura, que, assim, eu acho que ainda... Muito já se falou, muito já se escreveu, mas eu acho que nunca é demais ressaltar o papel, a importância que a imprensa teve para o discurso de literatura, a circulação de literatura e circulação de crítica literária. Porque quando a gente pensa a crítica literária do modernismo, a partir dos anos 20, ela toda circula na imprensa, para depois alguns textos serem compilados em formato de livro, e aí sair a publicação em livro. Mas o discurso literário, o discurso crítico, o discurso, o debate de ideias, era na imprensa. O doutor Alceu chegou a ter época dele escrever em 5 jornais por semana. Por semana. E ele não repetia texto. Lá, já quando ele estava velhinho, que ele repetia às vezes o texto do Jornal do Brasil, saía na Folha de São Paulo, mas lá na década de 20, década de 30, eram 5 textos diferentes, de assuntos diferentes, de autores diferentes, publicados em 5 jornais diferentes. Então, isso que era a chamada crítica militante. E ela era militante também porque ela tinha uma coisa meio que assim de missão, de apostolado. O crítico ele se sentia na missão de divulgar a literatura, de analisar os textos literários, de analisar os autores que iam surgindo. Por exemplo, o próprio doutor Alceu escreve os 10 mandamentos do crítico literário. Ele faz um decálogo, muito parecido com o decálogo do Antigo Testamento, né, bíblico, e ele faz um decálogo, os 10 mandamentos do crítico literário. Ele dizia, um dos 10 mandamentos eu adoro, que ele diz que o crítico tem que ser movido pela paixão do livro, pela paixão da novidade, pela paixão do autor que está lançando o seu livro, você tem que ter aquele compromisso de ler e divulgar, falando bem ou falando mal, enfim, criticando. Aí a gente vai entender a correspondência dele aqui no arquivo e a biblioteca dele aqui nessa casa, que tem livro do Brasil inteiro, tem autor do Brasil inteiro. Por exemplo, a gente pode falar do modernismo amazônico. O modernismo amazônico é mais centrado no Pará, em Belém do Pará, onde houve todo um contexto de literatura modernista, de produção, de grupos, de autores, de imprensa, e essa gente toda se corresponde com o Alceu, manda cartas e cartas, estão tudo aqui, manda livros, e ele analisava e jogava na imprensa. Ou seja, quando eu falo jogar, eu estou usando uma palavra meio chula, jogar na imprensa no sentido de pelo menos um parágrafo. Ou seja, às vezes o texto dele vinha, às vezes pegava um livro e pelo menos um parágrafo ele falava. Aquele um parágrafo com o autor lá de Santarém, do interior do Pará, para aquele autor lá do interior de Alagoas, para aquele autor lá do interior de Goiás, né, era importantíssimo. Por quê? Porque estávamos falando da imprensa do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nesse momento. Então, repercutir no Rio de Janeiro, reverberar no Rio de Janeiro, ser falado, ainda que fosse malhado até, né, dito mal, no Rio de Janeiro, era importante para aquele que era chamado, na época, um tanto pejorativamente, do escritor da província. O escritor da província era esses escritores mais do interior do Brasil. É um termo meio pejorativo, mas era assim que se usava na época. Então, essa crítica militante, essa crítica que Alceu produziu, Álvaro Lins produziu, Mário de Andrade também, não era a função única do Mário, mas ele também produziu crítica de rodapé. Lúcia Miguel Pereira, uma das maiores injustiças desse Brasil é que se faz com essa mulher, Lúcia Miguel Pereira, ou seja, grande biógrafa de Machado de Assis, uma mulher que escreveu muito na imprensa também e de uma profundidade, de uma qualidade literária e investigativa pouco reconhecida, pouco lembrada e pouco publicada ou republicada. Ou seja, os livros dela estão todos das primeiras edições lá dos anos 40, 30, 50, principalmente. Ela morre nos anos 50, né? Então, assim, hoje, ultimamente tem saído assim, algumas coletâneas que têm pegado a Lúcia, mas, por exemplo, a biografia dela do Machado, que é uma das melhores, eu acho que tinha que ter novas edições da biografia dela sobre o Machado de Assis. Então, esse pessoal, Álvaro Moreira, Otto Maria Carpo, estava conversando agora há pouco sobre o Otto Maria Carpo, todos eles usavam a imprensa de uma forma profissional para produzir a crítica. Então, o pensamento de crítica literária circulava na imprensa, é o que nós chamamos de crítica militante. Aqui em Petrópolis, nós tivemos um confrade na Academia Petropolitana de Letras, que ele teve até o finalzinho esse compromisso, o Pi, o Luiz Fernando Pi, pai da Celina. O Pi, ele tinha essa característica de você mandar, você
publicava um livro, mandava para a casa dele, lá no Quarteirão Brasileiro, ele anotava tudo, rabiscava, escrevia um texto no Diário ou na Tribuna de Petrópolis. Isso há poucos anos atrás, ele morre, deve ter uns 3 anos que ele faleceu. Então, eu me lembro que quando eu publiquei aquele livro de capa vermelha ali, que é a correspondência do Drummond com o seu, em 2014, o Pi escreveu um texto para a Tribuna e um texto diferente para o Diário de Petrópolis. Ou seja, ele fez 2 textos de crítica literária, publicou um na Tribuna e outro no Diário. Então, esse tipo de movimento de produção de conhecimento era muito interessante da crítica literária, porque era na imprensa. E a imprensa pegava o leitor que não era muito versado em literatura e o leitor versado em literatura. Você vai lá e compra um jornal, né? E aí você não precisa ter doutorado para comprar um jornal, né? Então, a crítica literária na imprensa era muito horizontalizada. Quando que a crítica literária, e aí é quando o Dr. Alceu sai um pouco de cena da crítica literária, quando que a crítica literária sai, ela perde o peso que ela tinha na imprensa? A partir dos anos 50. A partir dos anos 50, com a profissionalização dos cursos de letras no Brasil. Por quê? Porque os primeiros cursos de letras são dos anos 40, por exemplo, a Faculdade de Letras da UFRJ é de 42, né? A USP é um pouquinho antes, de 37, 36, não sei quando eles criam a USP. Mas a Faculdade de Letras do Fundão, que se chamava Faculdade Nacional de Filosofia, o curso de letras, ele é do início dos anos 40. Então, os primeiros cursos de letras surgem no Brasil, se profissionalizam, nos anos 50. Eles vão surgindo a partir de 40, mas se profissionaliza mesmo nos anos 50. E a pós-graduação em letras no Brasil se profissionaliza a partir dos anos 60. Então, é quando a crítica literária ela passa a ser produzida na universidade. Ela passa a ser produzida nos cursos de graduação e principalmente nos cursos de pós-graduação. E aos poucos vai se abandonando a imprensa. Tanto que na imprensa ela era chamada crítica de rodapé. Por que crítica de rodapé? Porque se nós imaginarmos, por exemplo, o jornal, né? Imagina que isso aqui é uma folha de jornal. Geralmente ela vinha dessa parte daqui para baixo. Então ela era chamada crítica de rodapé, era a posição do texto, que geralmente era da metade da folha do jornal para baixo. Então todo jornal tinha que ter sua crítica, seu crítico de rodapé. E isso vai se perdendo espaço a partir dos anos 50 e 60, quando a produção de conhecimento de crítica de literatura vai para os cursos de letras, vai para os mestrados, vai para os doutorados, ou seja, para a pós-graduação. E aí você tem realmente um aprofundamento muito grande, que a universidade é produtora de conhecimento por natureza, mas, em compensação, o grande público perde isso, porque na universidade vai circular muito dentro da universidade. Ou seja, hoje em dia nós temos facilidade de revistas virtuais, e aí você acessa uma revista virtual do teu computador ou do teu celular. Agora, até poucos anos atrás, você tinha que comprar livro, tinha que comprar revista impressa, ou você tinha que ser aluno daquela universidade, ou professor. A coisa ficava muito mais circunscrita dentro do ambiente universitário. Então, nós ganhamos em profundidade analítica na universidade, ganhamos, mas perdemos a horizontalidade, essa certa democracia da crítica, esse certo contato que a crítica tinha com o grande público, que é o público que comprava jornal. Comprava o Globo, comprava o JB, comprava o Última Hora, o Jornal do Comércio, Folha, Correio da Manhã, enfim. Aqui, Tribuna aqui de Petrópolis, tinha, né, durante décadas e décadas, a Tribuna teve crítica de rodapé, só pegar lá no arquivo da Tribuna que nós temos lá, né? Então, o doutor Alceu, ele vai se afastando um pouco da crítica literária a partir dos anos 50, principalmente dos anos 50, quando ele e todos os outros percebem esse movimento, que a crítica migra do rodapé do jornal para a universidade. O Álvaro Lins para de escrever nos jornais da época, que era um outro grande nome. O Otto Maria Carpo, que vai ser professor da UFRJ, né, da Faculdade de Filosofia do Fundão da UFRJ, deixa o JB e vai para dar aula, né? Enfim, produzir as coisas lá na universidade. E aí... Sim, mas aí o que acontece? Não mais com aquele, como eu poderia dizer, com aquele compromisso que mas assim, não, mas assim, mas Gerson, mas assim, mas eu digo que a crítica como um todo, ela perde um pouco desse compromisso que ela tinha com a imprensa. Suplementos literários,
Pois é, mas aí vem a era dos suplementos. E antes dos suplementos, tu tem... Porque para isso era o suplemento, mas assim, mas aí o suplemento, antes do suplemento, você teve a crítica numa época que ainda não existia suplemento. E aí que tá. E as pessoas compravam o livro, né? Porque tinha saído uma crítica favorável. Tinha isso também. Igual, é igual a Bárbara Eliodora, que quando elogiava uma peça de teatro, a peça subia, ou quando ela falava mal, fechava a peça, né? Exatamente. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Na década de 60, você já não tem mais esse movimento da crítica na imprensa. Doutor Alceu, ele continua na imprensa, mas tanto que a coluna dele, que se chamava Vida Literária, passa a se chamar o quê? Problemas Universais. Então, assim, o próprio título da coluna dele já diz que ele não está mais inserido nessa crítica literária militante das décadas iniciais. De vida literária passa para problemas universais. E, ao escrever sobre problemas universais, é universal mesmo. Aí ele vai escrever sobre um pouco do que ele tinha mais expertise. Teologia, direito, né, história da igreja, literatura também, que volta e meia ele fala de literatura, política, né, a partir dos anos 60, o pensamento dele na imprensa é muito voltado para a questão da política, especialmente a partir do golpe, em 64. Mas em 60 tem o lançamento da Carolina Maria de Jesus, né, em São Paulo. A Carolina, ela é uma figura que eu acho realmente assim interessantíssima na história literária brasileira. Primeiro que ela é de uma época que ser favelado era uma vergonha, era uma humilhação. Em todos os textos que ela deu, todas as entrevistas que ela deu, ela dizia que a favela era a porta do inferno. A favela era a entrada do inferno. A favela era o pior lugar do mundo para se viver. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia mudou muito essa tônica. Hoje em dia você tem até um certo orgulho de alguns grupos, de pertencer à comunidade. Você tem programas sociais na comunidade, você tem toda uma questão política a partir da comunidade. Tu pega aquele grupo Nós do Morro, de teatro, lá do Vidigal. Gente, quanta coisa que aquele grupo, nos 20 anos que ele existe, tem feito. Então, há uma mudança de mentalidade do que é viver na favela. Hoje, para o que era viver na favela nos anos 50, quando ela escreve. Ideal, né? Mas mudou. Mudou, a lógica mudou um pouco, porque, por exemplo, a favela, hoje em dia, vai continuar sendo um local que tem muita exclusão social, tem muita falta de acesso, mas no momento que ela está escrevendo, no momento que ela publica, que é 60, a favela era uma espécie assim, o que sobra para você, né? Então, ela fala que era a porta do inferno, era o pior lugar do mundo, aquilo não era lugar para se viver. E as próprias condições sociais mesmo, por exemplo, se você tem, hoje em dia, algumas dessas comunidades que você tem pelo menos um mínimo de encanamento, um mínimo de esgoto, não existia isso, ou seja, era tudo ao céu aberto, né? Era tudo ao céu aberto, você tinha toda assim... De madeira, de tapumes, faziam alguma coisa com o tapume, faziam, né, aquela, enfim. Então, você viver numa favela, escrever numa favela no momento dela, é muito diferente de hoje em dia, que no Rio, hoje em dia, até, infelizmente, acabaram com isso. Mas há poucos anos atrás, no Rio, você tinha a FLUP. O que era a FLUP? Era a Festa Literária das UPPs. Então, era para combater a Flip de Paraty, que a Flip é um projeto mais burguês de encontro de literatura, e a FLUP, que era a Festa Literária das UPPs, ela só acontecia uma festa literária nas comunidades do Rio, onde tinha uma sede de uma UPP. Eu mesmo fui no Cantagalo uma vez, que tinha a UPP do Cantagalo, e eles faziam umas festas literárias espetaculares, em salão de igreja, escola, quadra de escola, era mais salão de igreja e quadra de escola. Então, esse tipo de coisa não existia na época dela que ela está escrevendo. Porque na época que ela está escrevendo, a favela é o que ela chamava, a porta do inferno. Era para marginalizar, era, segundo ela dizia, e aí ela usa os termos que hoje em dia o pessoal que é muito ligado a esses, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ela dizia que era fábrica de marginais. Ela usava esse termo, que é um termo que hoje em dia ela seria cancelada, vamos dizer assim, se ela falasse isso hoje em dia. Mas ela usa várias vezes esse termo, que era fábrica de marginais. Então, assim, ela é uma pessoa, pelas entrevistas dela, extremamente revoltada. Revoltada, inicialmente, com aquela condição de favelizada, social dela. Extremamente revoltada, né?
E quando ela vai escrever o texto dela, por quê? Porque o original do Quarto de Despejo, que é o primeiro livro dela, que é o best-seller, que ela publica em 60, o original, o manuscrito, está lá com a gente na Faculdade de Letras da UFMG, porque ela era mineira de Sacramento. Ela vai morar em São Paulo, ela migra para São Paulo com a família, mas ela é mineira do interior de Minas, uma cidade chamada Sacramento. E nós temos lá na Faculdade de Letras da UFMG o chamado Acervo dos Escritores Mineiros, que é o que seria uma espécie de Fundação Casa de Rui Barbosa, só que dos escritores de Minas Gerais, arquivos de escritores de Minas Gerais. E o arquivo da Carolina está com a gente lá, o que sobrou do arquivo dela, o pouco que sobrou. Mas nós temos lá o manuscrito do Quarto de Despejo. E é bem interessante o manuscrito do Quarto Despejo, não apenas por aquilo que ela manuscreveu, que é tudo manuscrito, a caneta, mas é mais interessante o original pelo que ela escreve a lápis na margem. Aí é o que a gente chama de pesquisa marginal, né? Marginal no sentido de você pesquisar a margem, as margens. Porque ela manuscreve com caneta Bic azul, ela deixa isso escrito, que ela usou várias e várias bics azuis, e nas 4 margens das folhas, ela escreve a lápis. Então, o que ela escreve à margem é o que agora a Companhia das Letras fez uma edição, que é uma edição crítica do Quarto de Despejo, com esses escritos à margens. E esse escrito à margem dela é um escrito onde ela mete um malho nela e na condição de ser favelada e na favela enquanto espaço, que ela dizia que era essa fábrica de marginais, é o termo que ela usa, e ela mete o malho mesmo. Você percebe claramente um tom de uma revolta muito grande, ela fala, isso não é viver, morar aqui não é viver, morar aqui é combater. Eu acho isso interessante, morar aqui é combater. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso tirar meus filhos desse lugar. Então, naquele momento, o sonho dela, eu acho que de muitos que viviam naquela realidade dela, é sair. Primeira oportunidade que ela teve, ela rapa fora da favela do Canindé. A favela do Canindé não existe mais em São Paulo há muitos anos. Com o crescimento da cidade, a favela foi engolida e foi todo mundo despejado e transformou-se num grande condomínio, inclusive, lá próximo ao centro de São Paulo. E ela era catadora. Acho que todo mundo já deve saber um pouco da história dela. Era catadora. E, enquanto catadora, ela cata livros, inclusive. Ou seja, nisso que ela é catadora de lixo, vem, às vezes, no lixo, livros, revistas, jornais. Então, ela vai se... Ela já era alfabetizada, que ela estuda até a 4ª série do primário, na cidade dela, em Sacramento. Ela estuda, faz o antigo primário, numa escola espírita kardecista, Escola Allan Kardec, que foi a primeira escola com esse nome no Brasil, e era mantida por um centro espírita kardecista de Sacramento, né, do interior lá de Minas. Então, ela estuda o antigo primário. Sabe ler e escrever, obviamente, proporcionalmente ao antigo primário. E ela vai catando livro, jornal, revista, e vai lendo, e ela vai enchendo o barraco dela, que é barraco mesmo. Tem foto do antigo barraco dela, barraco, né? De alumínio, de coisa de folha de alumínio, de madeira, sabe? Uma condição miserável mesmo, com 3 filhos, o marido largou, né, dela, ela cria os 3 filhos catando papel, e ela vai, então, anotando nos livros, nas revistas e nos caderninhos. Porque o original que eu falei para vocês do Quarto de Despejo tem folhas em papel ofício, que geralmente são folhas que ela pega catando, que às vezes tem alguma coisa escrita aqui atrás e o outro lado está em branco, ela escreve aqui, ou escreve em caderninhos, né? Ela também tem, ela vai numerando tudo. E é uma bagunça, uma confusão, porque assim, ela vai tentar dar uma ordem aquilo dali, e é a ordem que depois é publicada o Quarto de Despejo. No finalzinho dos anos 50, um repórter, o Audálio Dantas, que era um repórter do estado de Alagoas, na época trabalhava para a Folha de São Paulo e para outros jornais em São Paulo que não existem mais, flagra ela na praça, uma praça próxima, onde ela para o carrinho dela de catadora, e flagra ela lendo e separando os livros dos sacos de lixo que ela tinha pegado. Ela senta na praça para fazer uma espécie de uma triagem, vamos dizer assim, daquilo que ela tinha conseguido ao longo do dia. E ela vai fazendo essa triagem, separando os livros no banco de praça ao lado onde ela estava. Ele acha aquilo interessante e pergunta o que ela ia fazer com aqueles livros, se ela ia vender e tal. Ela, não, eu guardo para ler, empresto, dou. Ela, assim, às vezes eu escrevo, aí ele desperta. Você escreve? Mas o que você escreve? Aí ela marca um encontro com ele, né, alguns dias depois, e leva o que ela escreve. Leva os manuscritos dela, que é o Diário de uma Favelada, que é o famoso Quarto de Despejo. Ele vê naquilo
um estouro literário, né? Ele, pelo menos, tinha faro, era um jornalista ligado à literatura, tinha um faro para aquilo. Ele vê naquilo um estouro, vê naquilo uma possibilidade de algo novo, faz uma reportagem, uma primeira reportagem sobre ela na Folha de São Paulo e consegue uma editora para fazer a publicação da primeira edição do Quarto Despejo, que, quando é publicado, é um verdadeiro estouro de best-seller mesmo, assim. Para o Brasil da época, estamos falando de 1960. Então, um livro sair logo com 15 mil, vender no primeiro ano 15 mil exemplares, proporcionalmente à época, nem hoje em dia a gente consegue algo parecido, que dirá em 1960. 15 mil, já começa a se pensar uma segunda, uma terceira edição, e ela passa a dar entrevista, passa a ser conhecida. Ela é publicada no iníciozinho de 60, perto do Carnaval, fevereiro de 1960. Quando acontece isso no início do ano, no final do ano, em dezembro, Dr. Alceu publica esse texto que eu vou ler para vocês sobre ela. Então, ela publica o Quarto Despejo em fevereiro, um pouco depois da época do Carnaval. Então, aquilo dá um estrondo danado no contexto literário de 1960. E aí, em dezembro, no finalzinho dos últimos textos que ele escreve, em dezembro de 60, ele escreve esse texto que eu vou pedir liberdade aqui para ler, porque é um texto não é muito grande, e como é um texto que não é conhecido dele, não é daqueles mais conhecidos, eu acho que seria interessante, né? O título da crônica dele é O Livro do Ano, que é o Quarto Despejo. Já por aí a gente já vê como é que ele começa, né? O Livro do Ano. De todos os livros publicados em 1960, e não foram poucos, nem de pouca importância, houve um que, de longe, ultrapassou a todos em notoriedade. Está na linha desses diários a que aludi alguns dias atrás. E ao invés do de Pedro II, um diário que, em alguns casos, passou despercebido, não pelos historiadores, pois ele foi publicado nas folhas de uma austera revista ainda de pouca circulação, o Anuário do Museu Imperial. Agora, o Diário de Carolina Maria de Jesus foi o livro mais lido do ano. Terá sido o enorme êxito do Diário de Carolina Maria apenas um produto da publicidade ou da moda? Não creio. Nem creio que se trate apenas de um êxito político ou mesmo de um simples documento social. Há, sem dúvida, um pouco de tudo isso no Quarto de Despejo. É a parte negativa da obra. E, porventura, aquela que vem a viciar a pureza da fonte que brotou desse dramático diário de uma favelada, que todo mundo leu. E ficará como o livro do ano de 1960, sem dúvida, mesmo que de futuro, talvez ninguém o leia mais, como é bem provável. Aqui ele errou feio, né? Pois não creio que seu êxito prossiga. Olha só, não creio que seu êxito prossiga. Ou que seja acompanhado de outros livros da mesma autora. Esta, agora, vai instruir-se melhor, soube que está estudando. Vai procurar escrever com mais correção gramatical, talvez conscientemente, mal que será, talvez ainda pior. Vai atender aos críticos que apontaram, com razão, como Manuel Bandeira, sempre de faro perfeito, para o pedantismo de seus adjetivos, ou para a banalidade dos seus poemas. E com isso, quem sabe, vai secar a fonte que era, como se mostrou nesse diário, diferente de todas as demais, pura espontaneidade, necessidade de escrever sem sequer a veleidade. Pois é nisso que reside o sabor de autenticidade e o segredo do êxito desse livro singular. A autora o escreveu para si mesma, como um derivativo do seu sofrimento cotidiano de moradora de favela. Não alterou em nada, portanto, esse elemento essencial da beleza, que é a verdade. Na sua locução deste Natal de 1960, o Papa João XXIII volta por várias vezes ao tema que vem repisando desde a sua eleição, a verdade. Essa advertência é válida em todos os planos da realidade, inclusive da crítica literária e das obras de arte. Se esse livro, tão falado, da favelada do Canindé, é algo mais do que um simples motivo da autora e dos editores ganharem uma fortuna, é que se baseia rigorosamente na verdade cotidiana. É o seu diploma de autenticidade e de beleza. É um livro belo e trágico, com todas as suas imperfeições, mais ou menos dirigidas, porque é livro verdadeiro, é a sua cidadania literária. Uma dessas leitoras bem pensantes e apressadas me dizia um dia desses, abro aspas,
é um livro imoral e mal escrito, fecha aspas. Nem uma coisa, nem outra. Nem de longe é uma obra imoral. Moralíssima até, pode ser, sob certo ponto de vista, embora por vezes chocante. Porque a realidade que descreve é em si chocante, mas sem preocupação de pregar moral, nem de pregar política partidária, embora fale dela, nem muito menos de pregar revolução, ou mesmo a rebeldia, embora com carradas de razão de o fazer. Limita-se ela a fotografar o trágico cotidiano de uma família, como milhares de outras que vivem em plena era da euforia desenvolvimentista, na capital mais rica do Brasil, e, no entanto, onde domina para um grupo considerável da população a miséria mais cruel. E é este quadro, simplesmente fotografado de miséria desumanizadora, que dá a esse diário sem gramática seu valor de autêntica literatura e explica o seu êxito imenso, o maior no campo da literatura do ano que está por acabar. Duvido que sua autora resista ao êxito deste livro. O quarto de despejo ficará, a meu ver, isolado, como um documento que a posteridade talvez não lerá, e será depressa esquecido. De novo ele erra. Mas com um grito de alma, isso sim, com uma expressão típica da intimidade de uma alma do povo, refletindo com uma pureza, sem contaminação o aperfeiçoamento educativo, o drama da vida de cada dia, com o leitmotiv da fome, dominando a existência dessa mulher e dessas crianças, dessa família, como motivo do vento que domina cada página do primeiro diário da nossa história cultural. Foi, portanto, merecido todo o êxito do quarto de despejo. Oxalá seja ouvida a trágica advertência que ouvimos de Carolina. E com ele e seus companheiros, o gênero diário ficou também como o maior acontecimento das letras de 1960, num grupo de diários que figuram lado a lado Pedro II, Carolina Maria de Jesus, Lúcio Cardoso, Álvaro Lins e Roberto Alvim Correia. Muito bom. Ele coloca ela... Muito bom, muito bom. Porque eu acho que ele coloca ela paralelo com Pedro II, com Lúcio Cardoso, com Álvaro Lins. E ele erra feio em dizer que no futuro talvez o livro não seria mais lido, né? Eu vou pedir só a você o seguinte, olhando eu acho que é melhor, porque aí todo mundo... Já vou concluir já. Não, mas não precisa concluir já, não. A gente bateu palma pelo texto. Fazer o contrário. Dialogar com ele para ele prolongar mais tempo. Tá, pode deixar, pode deixar. Tá bom, tô com pique, eu tô fingindo que eu dou aula, ou seja, vai. finge que dou aula. Eu acho interessante, por quê? Porque isso ele publica em dezembro de 60, e desperta o interesse de quem? Ninguém menos que da Clarice Lispector. Porque a Clarice Lispector, na época, ela tinha uma coluna de entrevistas na revista Manchete. E ela faz centenas e centenas de entrevistas da revista Manchete, essas entrevistas foram publicadas, e uma das entrevistas ela faz com o doutor Alceu. E uma das perguntas que ela faz ao doutor Alceu na entrevista na revista Manchete é sobre a Carolina Maria de Jesus, que ela fala, eu queria conhecer, porque ela disse, a Clarice, né? Porque ela disse numa entrevista que ela já leu um livro meu que ela achou no lixo. Eu acho isso interessante que a Carolina encontra um livro da Clarice no lixo, que é A Paixão segundo GH. Né? Hoje, depois de muita pesquisa, a gente sabe que o exemplar que ela acha da Clarice no lixo é um exemplar da Paixão segundo GH, que ela lê, acha aquilo maravilhoso e dá uma entrevista a um jornal da época, quando ela já está famosa, né? E diz que ela achou muito esquisita o livro do Natal de Clarice Lispector. E quando ela publica, isso é em 60, quando sai a primeira edição, em 61 já vem a segunda edição do Quarto de Despejo, a Clarice vai a São Paulo, porque o evento de publicação da segunda edição, a Noite de Autógrafo, é em São Paulo e tem uma foto espetacular, se a gente jogar no Google Imagem, aparece a Clarice com a Carolina. A Clarice se despenca do Rio a São Paulo para conhecer aquela mulher, conhecer aquela autora, e tira foto, aquela coisa toda, e leva todos os livros que a Clarice tinha publicado até então, ela leva isso tudo autografado, com dedicatória, está com a gente lá no arquivo, né, na UFMG, e a partir daí, assim, é muito interessante. Mesmo o doutor Alceu não mais tão inserido nessa crítica militante lá dos anos 20, anos 30, anos 40, esse texto dele, que ele publica no final de 60,
ajuda a fazer um pouco do que ele ajudou a fazer lá no passado com aqueles outros escritores, ou seja, conseguir... Claro, a Carolina já era famosa pelo número de livros que ela vendia, que em um ano a mulher vende 15 mil livros. Mas, ainda assim, faltava um lastro de uma autoridade literária, faltava, digamos assim, a autenticação, o carimbo, né, a chancela, o carimbo, né, de uma autoridade literária. E é engraçado, aí a gente tem que fazer a minha culpa. A universidade, os cursos de letras, meteram o pau na Carolina. Ou seja, na verdade, ela é destruída na pós-graduação nesse momento. Ou seja, a crítica literária produzida nos cursos de pós-graduação naquele momento, hoje em dia ela é objeto de pesquisa, hoje em dia ela é incensada nas pesquisas da pós, mas nos anos 60 e anos 70, mais até nos anos 60, ela é considerada, ela é chamada, inclusive, uma analfabeta metida escritora. Isso dito por vários e vários professores universitários, os que já estavam, digamos assim, os grandes nomes. Eduardo Portela foi um na UFRJ que chamou ela de favelada metida escritora. Então, assim, ela vai ser, assim, realmente defenestrada na universidade, vai ser popularizada pelos leitores, porque o texto é um texto de uma linguagem muito fácil, com muitos erros ortográficos. Ou seja, o Audálio Dantas, ele fez uma coisa que eu acho interessante. Ele não deixou que a editora corrigisse. Então, a primeira edição sai com todos os erros, e não são poucos erros de ortografia. Só foram corrigidos, assim, sei lá, se colocava coração com 2 S. Isso foi colocado coração com cedilha. Mas, por exemplo, erros de concordância verbal e concordância nominal foram mantidos. Foram mantidos para tentar ficar o mais próximo possível da linguagem da primeira edição, né? Que é o texto da Companhia das Letras, que lançou há 2 anos atrás. A edição crítica da Companhia das Letras é fiel ao manuscrito, né? Por quê? Porque isso, o que na época a crítica universitária colocou como coisa de uma analfabeta metida escritora, é o grande diferencial, e é o diferencial que o doutor Alceu viu, porque o Manuel Bandeira meteu o malho. Ou seja, o Manuel Bandeira foi um dos que meteram o malho, e o Manuel Bandeira dava aula na Faculdade de Letras do que hoje é o UFRJ, né? Ou seja, na época era ali na Avenida Chile, no centro do Rio. O Manuel Bandeira é um dos tantos que criticam e diz que aquilo não é literatura. E, ao contrário disso, o doutor Alceu coloca, que não só era literatura, como literatura de uma mulher, como se fosse uma literatura de desabafo. E aí eu concluo no seguinte aspecto. Hoje em dia, a gente fala tanto na área de letras de literatura do eu, autografia, aí tem vários nomes, autografia, autobiografia, escritas do eu, escritas do ego, escritas de si, ego-escritas, é tudo, no final das contas, o mesmo pacote para uma escrita na primeira pessoa do singular, literária, obviamente, fictícia, mas uma ficção perigosa. Uma ficção que, às vezes, fala mais da realidade do que a própria realidade. Uma ficção que é uma ficção que eu sempre tenho mais medo de certas ficções do que de algumas realidades. Eu acho que a ficção ela pode ser, às vezes, te colocar muito mais na parede, quando você tem contato com o texto, do que, às vezes, um discurso do real. E o Dr. Alceu usa uma expressão que ele foi o único que usou essa expressão em relação a ela. Depois dele, nenhum outro, eu já andei pesquisando, posso dizer que ele foi o único que escreveu em relação a ela, que é essa expressão da nossa palestra, cidadania literária. Cidadania literária, ele diz que ela alcança a cidadania literária com o quarto despejo, que é o quê? Ela consegue fazer do seu relato da desgraça, do seu relato do dia a dia, da miséria, da exclusão social, da exclusão enquanto mulher, enquanto dona de casa, enquanto mãe, da exclusão gramatical, da exclusão linguística, da exclusão do corpo, das mais diferentes exclusões, ela consegue alcançar sua cidadania literária, mesmo sendo vítima dessas exclusões. E essa expressão cidadania literária, quem vai não usá-la a mesma, mas quem vai falar algo parecido, só que em 1992, foi o Antônio Cândido. E aí eu encerro com ele um texto do Antônio Cândido, que eu acho um dos textos mais lindos da carreira do Antônio Cândido, que é um texto que se chama O Direito à Literatura. Ou seja, é um texto que se chama O Direito à Literatura, onde o Antônio Cândido prova por A mais B, que a literatura é um direito humano.
Ou seja, não se ignora, não devemos esquecer o direito a todos os outros direitos humanos, educação, trabalho, saúde, moradia, enfim, tudo isso são direitos consagrados, ele chama de direitos humanos consagrados. Mas tem que se pensar que o acesso à literatura, o acesso à arte, o acesso à criação, o acesso à ficção é um direito humano. Por quê? Porque transforma o eu. E se transforma o eu, na perspectiva do Antônio Cândido, é um dos direitos humanos que deve ser defendido. Deve ser defendido como se defende a moradia, como se defende a educação, como se defende o hospital digno. Enfim, o acesso ao texto literário é algo que transforma a pessoa. E ao transformar, a pessoa realmente ela se abre. Então, isso faz parte dessa noção muito ampla de direitos humanos, que o Antônio Cândido chama de direito à literatura, e o doutor Alceu chamou de cidadania literária, que eu acho que se casa muito bem as duas ideias. Bom, então é isso que eu queria comunicar aqui para vocês nesse primeiro momento, tá? Só terminando, professor, só terminando aqui. Nós estamos falando da questão da democracia, né, os valores da democracia hoje. O direito à literatura é um direito que ninguém fala, né? E que a gente nessa. É maravilhoso. Não, você disse que é ler. Você lê? Não, tem 25 páginas. Não, eu só citei. Ela entendeu isso também. Falei errado. Não, tem 25 páginas, não tem como não. Gerson, esse texto Direito à Literatura do Cândido, se vocês jogarem no Google, acha fácil ele no Google. Ele está disponível porque ele é bibliografia de quase assim, todos os concursos para entrar em mestrado e doutorado em literatura. Então, assim, é fácil de achar. Chama-se O Direito à Literatura Antônio Cândido. Ele é um ensaio, tem 25 ou 26 páginas. Aí vai ficar longo para a gente ler aqui hoje. Desculpa, eu falei errado. Perdão. Agora a gente pode abrir para... Que horas são? Perdão, 8h05. A gente pode abrir para perguntas, né? Não sei se a gente faz grupo de perguntas. Para mim, tu faz. E a gente vai até 8h30. 8h30, 15 para as 9. Eu costumo dar aula até às 10. Fica à vontade. Você pode encerrar aí a nossa... Aqui? Você encerra aí, porque não vai para o YouTube, né? Tá. Então, vai fazer uma palavra de encerramento? É. Bom, então, vamos pré-encerrar, porque, na verdade, nós vamos encerrar daqui alguns minutos, né? No momento, a gente vai pré-encerrar a transmissão pelo YouTube, fica gravado. Obrigado, né, quem nos assistiu pela internet, quem nos acompanhou, os colegas Beoso, Leonardo Iório, Marilda Varejão, estão todos pela internet, outros aqui que eu vi que já passaram por aqui. Mas um grande abraço, Leonardo, um abração para você, saudade de você. E também um abraço para quem vai nos assistir mais à frente, já que esse vídeo vai ficar disponibilizado nas redes sociais. Obrigado. Obrigada, moça. Então, vamos lá, vamos passar para as perguntas, para as falas, que as perguntas não sejam umas